Ei, gente! A gente está aqui no Sesc Quitandinha, gravando mais um episódio do podcast Sesc Mais Saúde. A gente está muito animado. Claro que do meu lado a gente tem o meu doutor Google, Marcos Bezerra. Já já passo a palavra para ele. Mas antes, queria falar um pouquinho do nosso convidado hoje. Ontem a gente teve a oportunidade de jantar com ele, a gente conversou tanto. Ele é o que está na internet, gente. Ele é um youtuber incrível, com mais de 2 milhões de pessoas seguindo ele, um psicólogo maravilhoso. E a gente ontem jantou, conheceu esse humano incrível que ele é. Fala um pouquinho, Marcos, do que foi ontem. Eu acho que ele daqui a pouco vai virar para você e vai falar: "Para, bebê! Hoje com a gente, Marcos Lacerda." Obrigado a vocês pelo carinho e por terem me trazido nesse lugar tão magnífico, nesse palco que pessoas tão importantes já pisaram, como Carmen Miranda, Marlene Dietrich. Isso é fantástico, tá? Aqui está sendo uma experiência incrível para mim. Obrigado. Espero que a gente tire muitas dúvidas hoje. Está muito animado. E para quem não sabe quem é Marcos Lacerda, ele tem um YouTube incrível, com mais de 2 milhões de seguidores, que é o Nós da Questão. A gente vai falar um pouquinho, vamos ter um quadro aqui, Nós da Questão, respondendo as perguntas da galera. Inclusive, a galera que está aqui vai poder fazer perguntas para o Marcos. Mas eu queria começar com uma pergunta. Quem é o Marcos Lacerda? Eu costumo dizer que eu sou um operário. A minha função é definitivamente tentar ajudar as pessoas. Foi para isso que o canal nasceu. Eu tenho já 31 anos de clínica e na minha cidade, eu sou de João Pessoa, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de João Pessoa, eu tinha uma clínica consolidada, eu tinha uma coluna na Globo local, na CBN local, e aquilo me perturbava, me incomodava, porque eu estudei a vida inteira em lugares públicos. Universidade pública, fiz mestrado com bolsa de CAPES, CNPq, tive a oportunidade de sair do país, e eu pensava, gente, o Estado investiu em mim só para eu ganhar dinheiro, para vir para a minha clínica, quem pode pagar caro, porque uma psicoterapia é algo caro, e eu não devolvo nada à sociedade. Então, o canal foi uma forma de devolver algo à sociedade. Não é uma psicoterapia, mas abre caminhos para as pessoas. E, assim, uma coisa que eu faço questão é, no canal, todos os vídeos são abertos. Não tem vídeo para membros que tem que pagar. Não. É uma devolução. Então, eu acho que eu sou um operário. As pessoas acham que são muito generosas comigo, porque dizem, nossa, você me ajudou, você fez. Não. O meu lugar é o lugar da bengala. Quando você está com o pé doendo, nada é mais importante do que uma bengala. Mas depois que seu pé fica bom, você joga a bengala atrás da porta, não se lembra nem que ela existiu. Pronto, é o meu lugar. E eu fico confortável nesse lugar. As pessoas não precisam se lembrar de mim, elas só precisam melhorar. Eu sou a bengala. Mas, eu acho que essa bengala não é esquecida, né. E ontem, quando a gente estava jantando, inclusive ali no restaurante, né, e tal, veio um grupo de pessoas e aí queriam abraçar, assim. Como é essa sensação de fazer a diferença na vida das pessoas? É uma sensação, na minha sensação é de que ainda faço pouco, eu deveria fazer mais, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho 12 horas por dia, porque eu tenho uma clínica, porque eu tenho que escrever livros, porque eu tenho eh, vídeos para gravar, então eu trabalho 12 horas por dia. Mas eu ainda gostaria de fazer mais, mas eu só sou um. E aí uma coisa que eu aprendi é a lidar com os limites. E às vezes a gente não sabe lidar com limites. E a cada ano o limite vai ficando maior, tá? À medida que a velhice vai chegando, a gente vai podendo cada vez menos. Mas o que eu quero, na verdade, e isso é uma coisa que eu realmente gostaria muito, quando chegar a minha hora de ir embora desse planeta, eu ter merecido estar aqui. Eu espero, de fato, ter merecido estar aqui. Que não tenha sido
Ele foi lá e não fez nada. Porque está aqui, porque a morte não é a surpresa é a vida. Uhum. É você acredita no propósito de vida, né? Então você precisa merecer estar aqui. Não é possível que, não, eu quero ganhar dinheiro. Para quê, gente? Morre, fica tudo. Amanhã, se eu morrer, essa roupa é de outra pessoa. Isso é bobagem. Eu preciso ter merecido. E eu quero chegar na minha velhice dizendo: pronto, eu mereci. Eu estive aqui e mereci. Aí eu vou E ficar aí, em nesse paz. caso, como é que fica na sua cabeça esse julgamento do merecimento? Porque quem vai julgar se mereceu ou não, no final das contas, é você. Como é que a gente lida com essa questão de satisfação pessoal, de achar que atingiu ou não um propósito? Porque a gente fala muito sobre relações, e o tema, né, esse ano do nosso seminário é relações, e a gente acaba ficando muito refém do que o outro fala e acha da gente. Como é que você acha que a gente precisa fazer essa construção do eu? O que me interessa, o que me... Esqueça sua vaidade. Esqueça seu orgulho e sua vaidade. Eu não sou absolutamente nada e eu tenho consciência disso. Uma imagem que eu gosto muito, guardando evidentemente a distância, não estou absolutamente me comparando, mas é porque a imagem é boa. Você se lembra quando aquela cena em que Jesus entra na cidade montado num burrinho Uhum. e todo mundo grita e aplaude o Rei dos Reis? Eu sou o burrinho. É exatamente isso. Que Eu tinha um sou o propósito. burrinho. Pois, mas eu sou o burrinho. Então, sempre que alguém tenta me colocar em algum lugar, eu digo: eu sou o burrinho. Eu sou o burrinho. Eu carrego, eu vou, eu passo. Eu sou o burrinho. Mas você consegue parar no final do dia e falar assim, o que eu eh, quis fazer hoje, eu Você pro- consegui atingir os meus objetivos de hoje? Você aproveita esses momentos e essas realizações que você faz? Me cobro menos hoje, me cobro menos. Mas eu fico triste, por exemplo, o canal recebe centenas de e-mails todas as semanas. É evidente que eles não serão todos respondidos nem lidos. Se eu não fizesse mais nada na minha vida, não trabalhasse, não fizesse nada, isso é humanamente impossível. Então, alguns serão respondidos, outros não. Alguns vão virar vídeos, outros não. Isso antes me entristecia mais. Hoje em dia eu compreendo que é o Você possível. faz o melhor que você É o pode, né? possível. E falando no melhor que ele pode, quando você fala em deixar um legado, em propósitos de vida, a gente tem seus livros, né? Que, aliás, quando você lê os livros, parece que você está falando comigo. Assim, eu ouço a sua voz, porque ler o seu livro é uma conversa, é um bate-papo que fala sobre as relações humanas. E aí eu queria mostrar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, ele tem a trilogia do amor. Gente, amor é uma coisa, até nos meus trabalhos terapêuticos, todos aparecem em coração, todos aparecem amor, todos aparecem carinho. Eu abraço todos os dias, aliás, isso foi tema ontem do nosso jantar, que eu chego abraçando, que eu acordo rindo, cantando, que já cantei o hino nacional no banheiro, tomando banho, momento presente. Então, o seu legado também está ficando através desses livros, né, Marcos? E aqui, quando a gente fala desse primeiro livro aqui, que é o primeiro de todos, Amar, Desamar e Amar de Novo. A gente fala das relações humanas, né? O que você tem para dizer para a gente sobre esse livro que pode acrescentar na vida de todo mundo que está assistindo a gente? Esse livro ele tem muitas curiosidades, inclusive o momento que eu escrevi o livro. Mas amar, desamar, amar de novo, e a gente falava sobre isso ontem, pode ser amar, desamar, amar de novo, desamar alguém, amar uma nova pessoa, mas não é sobre isso apenas. É sobre amar, desamar, amar de novo a mesma pessoa. Porque a gente quer que o outro não mude. E a E a gente gente sabe, né? muda. Então, tem aquela coisa que diz que você conhece uma pessoa quando você tiver comido uma saca de sal com ela. Né? E não é 1 quilo de sal, é uma saca. E eu fiz as contas. Eu peguei quanto de sal a OMS recomenda que se come e quantos quilos tem uma saca de sal. Então, para você comer uma saca de sal com uma pessoa, isso vai em torno de 34 anos. Oh, Né? É muito tempo. muito tempo. Então,
Só que tem uma pegadinha nessa história, é que quando você termina de comer a saca de sal com a pessoa que começou a comer a saca de sal não existe mais. E a gente quer sempre que o outro não mude, mas a gente muda. A gente muda gosto, muda fisicamente, muda valores, muda uma série de coisas. E quando as pessoas me perguntam qual o segredo de uma relação durar muito, para mim o segredo de uma relação durar muito é você aprender a perdoar o outro. Mas não é perdoar a traição, nada disso não. É perdoar porque o outro não atende às suas expectativas. E não atende, não atenderá. Óbvio que há um limite para isso, mas o outro não atenderá. Então eu costumo sempre dizer, quem me conhece sabe disso, que a minha definição de amor é a seguinte: amar é suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Se eu não suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim, eu não sou capaz de amar. E aí, certa vez eu disse isso e alguém botou bem aborrecido nos comentários de um vídeo meu. Que absurdo, não tenho que suportar, tem coisas que eu não suporto, não sei o quê. Óbvio, tem diferenças que são insuportáveis. É por isso que você não ama todo mundo. Simples assim. É óbvio que é por isso que você não ama todo mundo. Mas, se você se dispõe a amar, você vai ter que suportar a diferença. O outro não pode ser igual a mim, o outro não atende às minhas expectativas 100%, e tudo bem. Aliás, a pergunta nem é, e as pessoas vivem muito preocupadas com isso, me perguntam muito, ai, será que fulano me ama? Será que não sei o quê? E eu sempre digo, nivele por cima, parta do princípio que a pessoa ama você. Só que isso é irrelevante, porque amar é um aspecto da questão. Eu não vou viver com alguém só porque a pessoa me ama. Eu posso amar verdadeiramente a pessoa, ser verdadeiramente amado por aquela pessoa e isso ser péssimo para a minha vida. A pergunta não é se a pessoa me ama, a pergunta é: esta pessoa me faz uma pessoa melhor ou pior? Você está feliz? Minha vida é mais feliz ou menos feliz? Se o outro me ama, não interessa. Interessa o que é que esta relação faz comigo. E o outro pode me amar e fazer coisas horrorosas comigo. Então a gente tem que estar atento, e aí eu até te perguntar como que a gente identifica que uma relação é nociva para gente. Porque às vezes a gente está ali no meio da relação, não, vou relevar isso, vou levar. Mas você não está feliz. Isso. E aí, se você identifica, mas a gente não é feliz o tempo todo. Isso é uma questão, uma pergunta que eu fico pensando. Bom, a gente não é feliz o tempo todo. Eu tenho que perdoar. Mas como é que eu vou saber essa justa medida de cair fora de uma relação? Minha vida está melhorando ou piorando ao lado daquela pessoa. Perfeito. Porque é preciso que a minha vida objetivamente esteja melhorando. Meus projetos estão fluindo, minha vida melhora. Se minha vida só piora, se eu só me torno uma pessoa mais angustiada, mais deprimida, se nada meu dá certo. Gente, esse negócio aqui não está funcionando. E é preciso entender sempre as pessoas como dois elementos químicos. E se eu juntar o elemento químico A com o elemento químico B, eu posso ter um veneno. E eu posso pegar o mesmo elemento químico A e juntar com o elemento químico J e ter um perfume. Então, é a questão do que é que o outro tira de mim. Às vezes a gente se junta com pessoas que tiram o que a gente tem de pior. É verdade. Não é? E faz a gente assim, um ser humano muito pior. Mas Sim. quando a gente começa, né, quando começa uma relação e tal, a gente coloca na cabeça assim, olha, eu quero essa pessoa. E muitas vezes a gente se perde nesse querer e deixa de enxergar realmente esses pontos, né? Relacionamento, bom, é difícil, né, e é isso. Complexo. E eu acho que as pessoas esquecem que um relacionamento, e quanto mais longo ele for, mais pessoas nós nos tornaremos e a gente vai amar. Em alguns momentos a gente vai desamar e a gente pode retornar. Isso é uma montanha russa, mas a maioria das pessoas quer se manter sempre naquela, como você mesmo fala no livro, é ser a família da margarina, da propaganda de margarina. Mas é muito difícil a gente realmente enxergar que
Não, não é assim. Não, não é assim e fica mais fácil se a gente imaginar o amor como água. Pense o amor como água. Tem horas que a água está líquida, tem horas que a água está morna, tem horas que a água ferve, tem horas que a água congela, tem horas que ela evapora, parece que desapareceu, mas ela está ali, uma nuvem, daqui a pouco ela condensa, cai de novo no formato de água. Ou seja, o amor, ele assume diferentes estados. Não é sempre aquele amor quente, borbulhante e ai, caliente. Não, às vezes está frio, às vezes está morno. Agora, às vezes, a gente precisa de uma compressa gelada mesmo, né? Às vezes não é coisa quente que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de uma compressa gelada. E é preciso também se soltar um pouco de modelos, porque ensina-se que o amor é assim, o casamento é assim. E muitas vezes as pessoas se perdem delas mesmas. Qual é a minha forma de amar? Há pessoas que amam muito bem se viverem em casas separadas, Sim, né? é um tipo de É relação um mesmo. tipo de relação. Eu tenho uma paciente, casou não faz muito, e ela teve problemas porque o noivo dela não entendia isso. Eu a entendo perfeitamente. Ela disse a ele: caso, não tem problema, caso com você. Eu só não divido banheiro com você. Tem que ter 2 banheiros, um para mim e um para você. Eu não vou dividir banheiro com você. Como assim nós somos? Não, não somos. Eu não divido banheiro com você. Se a gente conseguir estruturar de uma forma que tenham 2 banheiros, a suíte, eu vivo com você. Eu não vou dividir banheiro com você. Não, e você falando isso, e você gosta muito de música, né? Também cita muita música nos seus livros, e aí me vem na cabeça uma música do U2, né, que ele fala: nós somos um, mas não somos os mesmos, Sim. né? Que Mas bom, é né? difícil quando a gente pensa assim, como é o casal perfeito? O casal perfeito é que eles são um. A gente nunca consegue ser um, né? Não, mas é porque o casal perfeito é formado de, no mínimo, 3 pessoas. Eu, você e nós. E o nós é um terceiro elemento nessa história. O nós não apaga o eu nem o tu. Tem coisas que dizem respeito à minha vida, não dizem respeito à nossa vida. Tem coisas que dizem respeito à sua vida, não dizem respeito à nossa vida. Não é possível que tudo diga respeito ao nós. Não. Não diz. E é isso que as pessoas precisam entender. Essa ideia de que nos tornamos uma só carne, ela é figurativa e ela é simpática num certo aspecto, mas nos tornamos uma só carne em um outro âmbito, mas isso não pode matar o eu nem o tu. O eu e o tu precisam E existir. tem até redes sociais de casal, né? O que você acha sobre isso, assim? Casal junto, não sei se é uma questão de confiança. Ah, porque não pode, porque pelas redes sociais você conhece pessoas, a gente vai falar disso aqui também. E aí, deixa eu ter uma única rede social, porque aí eu consigo ver com quem a outra pessoa está falando, essa troca, enfim, torna-se um só. Ok? Assim, Eu acho isso. Bom, aqui certamente deve ter pessoas que têm uma rede social assim, não me entenda mal, cada um faz o que quer. Mas é bobo. É bobo na medida em que é uma tentativa de controle que não existe. Tá bom, a gente faz uma rede social só. E tem muita gente que quer uma rede social só para saberem que o outro é casado. Olha, é preciso aqui botar a foto de nós dois para saber que você é uma pessoa casada. E tem uns que ainda botam a foto dos dois e dos filhos. dos filhos. É, sim. olha, uma pessoa casada. O que o povo não sabe é que nada é mais tentador do que uma aliança no dedo. Quer ver um homem ficar interessante é se ele botar uma aliança no dedo. Ah, Ai, olha, bote uma aliança no dedo, você se torna uma pessoa muito interessante. Ah, gente, mas isso é vai verdade. vai divulgar que é casado, que bobagem. Pelo amor, tem coisa Você boa. está fazendo propaganda, não faça, é bobagem. Olha, é para todo mundo ver que você tem alguém na sua vida, aí é que o povo vai querer. Aí pronto, o povo, porque as pessoas partem do princípio, consciente ou inconscientemente, que aquela pessoa é boa.
olhe se aquela pessoa é até pai ou mãe de família. É uma É boa boa. pessoa. Essa daqui Tá vale a casada, pena. É. boa. Bobagem. Eu posso ter uma rede social só com você. E eu posso ter uma clandestina que você não sabe. Exatamente. O Na controle clandestina não tem a vai. foto de um gato. Isso é bobagem. Isso é bobagem. É, com Porque as cat pessoas, dog. né? As pessoas precisam entender o seguinte: numa relação, o único poder verdadeiro que eu tenho é de querer estar nessa relação ou não. É Só verdade. isso. Eu não tenho nenhum outro poder. Porque vamos parar para pensar. Pare para pensar que, por exemplo, você, Marcos, vou lhe botar numa situação difícil. Ai, Pare, adoro, né? vamos. Pare para pensar que a sua esposa ela tem um controle muito estrito sobre você. Ela controla suas redes sociais, ela tem inclusive sua localização em tempo real no Você seu conhece celular. ela? Ela me pagou para fazer esse teste. Ai, meu Deus. Ai, foi descoberto. Tá. Mas vamos imaginar que ela tenha até a sua localização em tempo real. Ela olha lá no celular, sabe onde seu celular está. Se você quiser trair, você trai. Trai. Com A certeza. única coisa que lhe impede de trair sua esposa é você querer ou não trair. Se você quiser, você trai. Eu conheço uma pessoa que a esposa tinha a localização em tempo real do celular. E ele deixava o celular no trabalho e saía. Devia até ter um outro celular que a pessoa nem Tá, sabia, né? sei lá, ela tá lá trabalhando, não estava, tinha saído do escritório para resolver outra coisa. E isso mexe muito com as oportunidades que a gente tem através das redes sociais. Aí a gente pegou o exemplo das redes sociais em conjunto, mas quando as redes sociais são sozinhas e que a gente pode dar investidas em pessoas e receber investidas de pessoas, né? Mesmo sem nunca ter visto a pessoa na vida. Gente, se eu que sou um velhinho recebo, por que o povo não vai receber? Eu recebo, me divirto, acho muito engraçado. Às vezes tem gente que tem idade assim, eu podia ser o pai. Eu digo, olha, deixa eu te explicar. Eu não tenho mais essa energia, lamento. Não vai dar. E aí me diz o seguinte: a gente tem aqui a trilogia do amor. Então a gente tem o primeiro Amar, Desamar e Amar de Novo, que trata muito de relações, né, amorosas entre duas pessoas. Uhum. E aí nós temos Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Uau. Uhum. E a gente fala muito na saúde do SESC sobre a saúde mental. Né? E a gente fala muito sobre o protagonismo que todos nós temos que ter sobre a nossa saúde mental e tal. Uhum. Então, imite o chat GPT e faz um resumo sobre o amar-se, viagem em si mesmo. Amar-se uma viagem em busca de si mesmo. Na verdade, quando eu escrevi Amar-se uma viagem em busca de si mesmo, é porque eu me dei conta que eu deveria ter escrito antes de amar, desamar, amar de novo. Porque para amar, desamar, amar de novo, quem quer que seja, é preciso primeiro amar-se. Exatamente. E eu comecei a me dar conta que há um erro muito grande na ideia das pessoas de autoestima. Então, por exemplo, as pessoas precisam começar a descolar a autoestima de aparência física. Porque as pessoas acham que para gostarem delas mesmas, elas têm que gostar de tudo que elas são, do jeito que elas são, de tudo que... Isso não é verdade. Eu não gosto dos meus cabelos. Paciência, é o que tem para hoje. Então, há o que fazer. Agora, isso não afeta a minha autoestima. Porque a autoestima não precisa passar por aí. E também agora inventou-se uma coisa que eu abomino. É que cada um tem o seu tipo de beleza. O adjetivo feio deixou de existir na língua portuguesa, né? Ninguém mais é feio. Tenha dó. Isso não é verdade. A beleza não é para todo mundo. Não é. Agora, isso não quer dizer que eu preciso ter uma autoestima ruim por causa disso.
Até porque beleza tem a ver. Ah, não, tem a ver com a cultura, pode ter a ver com o que quiser. Mas beleza tem a ver com harmonia, simetria, proporção, com esse tipo de coisa. Tanto que você vai ter pessoas que são modelos plus size, mas nem todo mundo poderá ser um modelo plus size, porque não tem a beleza necessária para isso. E você vai ter moças que são assim super magras e não podem ser um modelo convencional, porque não tem a beleza necessária para isso. Beleza é uma questão objetiva. Então vamos separar essas coisas e entender. Eu costumo dizer isso, todo mundo me ouve dizer isso. Para o que eu considero um homem bonito, eu estou muito longe. Não sou. Paciência. Não veio para mim. Veio para Caio Castro. Caio Castro é um homem bonito. Né? Não veio para mim. Agora, entre Caio Castro e eu, é mais vantagem ficar comigo. Propaganda é alma do negócio. Maravilhoso. Não tenho dúvidas. Ele é muito mais bonito, mas eu entrego mais, confie. Sabe por quê? Porque eu gosto de mim do jeito que eu sou. Isso é ter autoestima. Se você quer saber se bonito, não. Agora, uma pessoa especial, eu sou. Então, é isso que as pessoas precisam começar a deslocar dentro delas. Nem tudo em mim eu gosto, não apenas da aparência, nem todo o comportamento, mas eu tenho respeito por mim. Amar-se passa por ter respeito pela minha possibilidade de ser, pela minha natureza, pelo que eu sou, do jeito que eu sou. E não, eu não sou do jeito que eu queria em tudo. Mas eu tenho um profundo respeito pelo que eu sou. Neste sentido, eu tenho uma boa autoestima. E as pessoas precisam desenvolver isso. E a aceitação traz tranquilidade. E aí, quando a gente fala de tranquilidade, você está evitando ansiedade, você está evitando angústia. Em todos os sentidos, a aceitação traz tranquilidade. E isso, sim, faz diferença na minha saúde física e mental. De fato, faz. Eu não brigo com a vida. É uma coisa que eu já desisti de brigar há muito tempo. Não brigo. Até porque, eu vou dar um spoiler aqui. Qualquer livro, qualquer filme, qualquer coisa, qualquer história, no final, o mocinho, o bandido, o bom, o ruim, o feio, o bonito, no final, todo mundo morre. Então, o final da história é esse. E seja de que livro, de que filme ou de que vida a gente estiver falando. Ah, mas Branca de Neve não morreu. Não contaram o fim da história, né? Aliás, Disney tem uma coisa muito curiosa. Ele para a história quando a história começa. E ele faz parecer que o final é o casamento. O casamento é o começo. É o começo. Começou ali. Mas ele escreve... E foram felizes para sempre. Isso não quer dizer nada. Isso é uma frase tão maluca quanto a do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Aquele rapaz precisava de tratamento. Tanto isso é verdade que, embora romantizem muito o livro no final ele atenta contra a própria vida. Ele não era bom, ele estava doente. Né? No final, ele chega para a cobra e diz: Senhora cobra, esse corpo é muito pesado para eu voltar para o meu planeta, eu preciso me livrar desse corpo, a senhora pode me morder? Quer dizer, como é o nome disso, né? Cleópatra já fez isso na antiguidade. Então, o Pequeno Príncipe estava equivocado quando achava que você se torna responsável. Não. Cada um é responsável. Eternamente. É tempo demais, né? Não dá. Não, e desresponsabiliza o outro, né? E quando a gente fala em amar a si mesmo, né? Eu vou dar até um exemplo. Você usou aqui o plus size e... Enfim, eu me amo, apesar de muitas qualidades minhas, né? Enfim. Mas eu super me aceito e, claro que quero transformar, falando sobre saúde aqui, obesidade, enfim. Mas eu acho que tem uma questão de presença, né, de quando a gente assume as nossas imperfeições e a gente tenta buscar resolvê-las ou melhorá-las, né? E quando a gente se conhece
de verdade. Porque quando a gente não para se olhar, não faz essa reflexão, como é que você vai mudar alguma coisa se você nem reconhece o problema que você tem? Então, assim, o que uma pessoa que não tem esse caminho ainda do conhecer, por onde que ela começa? Procurando psicólogo? Assistindo Nós na Questão, por exemplo? Acho que nós da questão é uma boa, mas não necessariamente, e não necessariamente um psicólogo, mas ela precisa começar a olhar para dentro e não para fora, porque as pessoas estão o tempo inteiro olhando para fora. Por que fulano fez isso? Por que aquilo? Não interessa. O que interessa é como é que eu estou me sentindo. O que mais está na moda agora, isso é o que mais aparece no canal, eu tenho horror a isso, é o povo diagnosticando. O meu marido é psicopata. Hum. A minha sogra é borderline. Não sei quem é narcisista. Gente, quem fez o diagnóstico? Porque narcisismo é um transtorno de personalidade narcisista. Como você pode dizer isso de alguém? Agora, as pessoas estão o tempo inteiro olhando para fora. Isso. Então, se você acha que a pessoa é borderline, é narcisista, é psicopata, essa não é a pergunta. A pergunta é: por que eu estou com essa pessoa? O que é que eu quero com essa? Se eu acho isso desta pessoa, por que eu estou vivendo com essa pessoa? Então vamos começar a olhar para dentro, porque o mundo. Fica mais fácil eu dar um exemplo. Imagine que um paciente chegue no meu consultório e diga o seguinte: eu estou aqui porque o mundo é injusto, as pessoas roubam, as pessoas são violentas, Quando alguém, né? e eu não quero mais sair de casa porque o mundo é tudo isso. Bom, ele não está mentindo, o mundo é tudo isso. Nós podemos mudar o mundo? Não. Então eu tenho que mudar a minha forma de Exato. interagir com este mundo, a minha forma de lidar com este mundo. As questões são sempre internas. Não importa o que aconteça do lado de fora. Pode acontecer uma tragédia agora aqui e você lê esta tragédia de um jeito e você lê de outra forma completamente diferente. Então, a questão, o mundo é sempre pela metade. A outra metade sou eu coloco. E aí você falava da questão de quando a gente se apaixona, né? Quando a gente se apaixona e tal. A gente esquece que a gente não se apaixona pelo outro. A gente se apaixona pela fantasia que a gente cola no outro. É como se o outro fosse uma tela e aí eu colo o que eu quero que o outro seja. À medida que o tempo vai passando e a paixão, que é uma doença, vai melhorando, a gente começa a ver o outro como o outro é. E aí a gente começa a se perguntar: e agora? O que é que ficou dessa história? Né? A gente se apaixona por fantasias. E o mundo, olhe para dentro. Você está ruim com a sua autoestima? Ah, ninguém me ama porque eu sou feio. Conversa, não é por isso, é porque você é chato. E você não percebe. E aí, essa questão do autoconhecimento, né, do autofortalecimento, né, a gente sabe o quanto isso é importante, mas a gente não pode esquecer, e aí eu vou pular um pouquinho o Amar e Ser Livre é Possível, aí eu venho para o livro novo, a Rafaela que é boa de mostrar e tal, e o livro novo é Entrevista com a Solidão, né? Porque a relação com as outras pessoas faz parte da nossa... Desde que a gente virou ser humano, que a relação com outras pessoas é importante, né? E qual a importância disso para a gente, de se relacionar com o outro? Eu não existo sem o outro. É preciso que a gente entenda que a gente não existe sem o outro. Eu me construo através do outro. Tanto isso é verdade que se você, e existem casos disso, se você coloca uma criança para viver com lobos, ela vai uivar e ela vai andar de quatro como os lobos andam. Eu preciso do outro para me construir. E a solidão provoca problemas de saúde física e mental muito importantes e muito severos. A gente vai ter, por exemplo, em 1946, quando tinha acabado a Segunda Grande Guerra,
a gente tinha um número imenso de crianças órfãs, lotando os abrigos, enfim, os hospitais, todos os cantos. E essas crianças, elas eram muito bem cuidadas, elas tinham alimentação, banho, roupa, elas tinham isso tudo. Mas havia um índice de mortalidade muito grande. Essas crianças, muitas morriam e muitas desenvolviam transtornos mentais severos e não se entendia por quê. Então, Spitz foi estudar isso. Ele queria entender por que essas crianças tão bem cuidadas ou morriam ou enlouqueciam e ninguém sabia por quê. E ele cunhou o termo que passou a ser chamado de hospitalismo. O que é que ele descobriu? Inclusive, se botar acho que no YouTube você acha os estudos dele e tem as filmagens. São filmagens horrorosas, porque ele filma as crianças antes e filma as crianças depois. Nossa. Ele descobriu que essas crianças, muitas morriam e muitas desenvolviam estados de doenças mentais muito severos, crianças de berço ainda, se tornavam catatônicas, se tornavam, enfim. Porque elas tinham tudo, mas elas não tinham o afago. Criança, para crescer, para se desenvolver, precisa ser colocada no braço, precisa do cheiro na barriga. E cadê o menininho da mamãe? E cadê a coisa fofa? E cadê? Sem isso, você pode trocar as fraldas, você pode dar comida, essa criança morre. Como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Nós somos seres sociais. A gente não existe sem o outro. Eu costumo dizer, inclusive, que a gente é um Frankenstein, porque a gente é uma montagem que vão nos montando e a gente... Nossa, olha, né? tem o cabelo da tia e o nariz, gente, é o nariz da vovó. Ai, coitado, veio com a orelha do avô, que tristeza, né? E o gênio? E aí você vai sendo um monstro, Frankenstein, que vão colando, e você vai aprendendo que você é isso. Ninguém nasce achando que é feio ou bonito, que é assim ou que é assado. Isso vai sendo ensinado à pessoa, né? E um Frankenstein de experiências também, Um né? De Frankenstein de pessoas que a experiências gente também. conheceu durante a vida e Isso. vai pegando como exemplo, ou falando, não, isso eu não quero não, né? Então, sozinho não vai rolar. Agora, é preciso que as pessoas entendam, porque muita gente diz, eu adoro estar sozinho. Eu adoro assistir minhas séries sozinho, eu adoro ler um livro sozinho. Isto não é solidão. Solidão não é escolhido, solidão é imposto, é imposta. Solidão é um apartamento social, você é apartado socialmente. Você se sente de fato só. E, às vezes, depois de tanto tempo sendo excluído, você começa a adotar um comportamento excludente, aonde você pode estar no meio do Rock in Rio e se sentir completamente só. Porque ninguém mais, você não troca mais com o outro, né? Sua capacidade, sua permeabilidade ficou muito comprometida e você se tornou um ser humano muito só e muito doente, muito adoecido. E aí, lembrando uma outra música, eu sou muito eclético, eu gosto de todo tipo de música, né? Tem um samba, um pagode, né? Foi longe agora. Bonito, Foi longe. Mas que ele fala assim, não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar. Isso. Isso é o retrato da solidão. Não tenho nada para trocar, no final das contas, a gente não troca. Então, a ideia desse livro foi exatamente ensinar as pessoas o que é a solidão, de onde ela vem, por que ela nasce, como ela acontece e como administrar isso, como sair disso. Ontem a gente até falou aqui sobre solidão, a diferença entre solidão e solitude, que é o que você está falando agora, né? Então, assim, é normal e é importante até nós termos esses momentos com a gente, né? Sim. Sozinhos, né? E aí fazendo as nossas reflexões, enfim. Mas também é importante você conseguir identificar quando aquilo já está, posso usar a palavra patológico? Posso, né? Na solidão, quando você já está fazendo escolhas que te excluem de uma sociedade, né? Quando você está fazendo, não é nem fazendo escolhas, é se sentindo mesmo excluído. Quando você não consegue mais trocar.
Às vezes você não tem mais nem saco para trocar. Isso começa a ficar muito difícil. E aí a gente precisa pensar na depressão. Pede ajuda, né? Precisa pedir ajuda, mas a gente precisa pensar na depressão, onde a solidão, ela tanto pode ser causa quanto efeito, né, da depressão. E aí é preciso ter muito cuidado, porque muita gente associa depressão com tristeza. Isso não é verdade. Não. Você tem depressão sem tristeza. Às vezes você tem pessoas profundamente deprimidas e que não estão tristes. Depressão é uma doença complicada, é uma doença complexa. E eu estava vendo uma conversa, um podcast, onde você estava com o Fernando Fernandes. Né? E vocês estavam falando sobre isso, porque as pessoas hoje, a gente está num mundo que a gente precisa explicar tudo em 15 segundos, né? Ou em 150 caracteres, tal. Então as pessoas, elas têm uma tendência a simplificar demasiadamente quase tudo. Então quando a gente fala de solidão, né? Algumas pessoas, né, tem gente que fala, não, solidão é frescura e depressão é frescura, né? Mas outras falam, não, depressão é um problema químico. E se você resolver quimicamente, você resolve a depressão. É muito mais do que isso, são vários fatores, né? É muito mais do que isso. A depressão, ela afeta várias questões, não apenas a química. Ela vai lhe afetar a sua saúde física, mas ela também vai afetar as suas cognições, né? O seu raciocínio vai ficar diferente também. E você vai ter uma série de fatores orgânicos que são alterados. Seus marcadores de inflamação, eles aumentam, eles ficam diferentes. Foi feita uma pesquisa, eu estou querendo lembrar, não vou lembrar agora quais foram os países que participaram. Do Brasil, o Brasil participou, e eu acho que só foi a turma de São Paulo que participou disso. Acho que não tenho certeza. Acho que foi o pessoal do Albert Einstein que participou. Eles pegaram, diferentes países pegaram pessoas que deram entrada no hospital com problemas cardíacos e foram ver o que é que essas pessoas têm em comum. Eles queriam entender o que essas pessoas tinham em comum. E aí você vai ter o de sempre, claro, tabagismo, diabetes, sedentarismo, hipertensão, tal. Pois é. Mas aí apareceu um dado curioso: estresse. E aí eles foram ver se aquilo estava mesmo certo, chamaram psicólogos para observar isso. E para você ter uma ideia, estresse para risco cardiovascular se equipara a diabetes. Então tem gente que diz, mas eu não fiz nada, eu não bebi, eu não fumava, eu não fazia atividade física e tive problemas cardiovasculares. Você era uma pessoa estressada se o seu risco equipara-se ao de um diabético. E existe uma síndrome, e aí o cardiologista fala, né? Existe uma síndrome que foi descoberta no finalzinho do século passado, começo desse século, que o nome técnico, né, entre os cardiologistas é síndrome de Takotsubo. Do coração partido. É a síndrome do coração partido, né? Para a gente ver a importância, porque quando chega numa emergência, a pessoa está infartando, a pessoa tem um eletrocardiograma de infarto, a pessoa tem enzimas cardíacas de infarto, tem um ecocardiograma de infarto, quando não é, né? É apenas uma descarga, acredita-se que seja uma descarga de adrenalina gigantesca causada pelo estresse, e que depois pode retornar. Mas o poder que a mente da gente tem em mexer com o corpo inteiro, né? Então é preciso ter atenção que depressão não é apenas uma doença do cérebro, não é apenas, é uma doença multissistêmica. Eu quase diria que é uma síndrome mesmo. E eu fazendo as reflexões, até trazendo um pouco do que a gente falou ontem, falando muito de mídias, enfim, eu acho que, além do que a gente falou aqui tecnicamente e fisiologicamente, uma das curas para a solidão são as relações, né? As relações humanas. Eu acho que a gente precisa de maiores relações humanas, de mais intensidade nas relações humanas, de abraço, de olhar no olho, de conhecer a pessoa presencialmente. E de variedade. E de variedade. Variedade, porque tem gente que acha que não é sozinho
porque tem um marido ou uma esposa e tem filhos. Tenha dó. Se você for um bom pai, uma boa mãe, os seus filhos vão lhe deixar. Vão, porque eles vão ver a vida deles, né? Espera-se por isso, né? Fique feliz, É. porque esse negócio do cabo estar com 40 anos dentro da Não. sua casa não Não. dá. Né? Então, fique feliz se seu filho foi embora. Foi embora, você criou um ser humano legal. E qualquer relação que você começar de amor vai acabar. Ou vai acabar porque o amor acabou, ou vai acabar porque um dos dois morreu. Né? Então, acaba. E a gente precisa ter mais diversidade. A única forma de você não se tornar um velho só é se você cultivar diferentes amizades que envelheçam com você. Aí você não será um velho Isso é tão só. bom, né? Amizade é tão bom, gente. Amizade é muito bom. Amizade é... Agora, para Aqui. cultivar amizade, você também precisa entender, e as pessoas talvez por isso tenham cada vez mais dificuldade de cultivar amigos, é que amigo não é para tudo, tá? Sim. É setorizado Sim. mesmo o negócio. Então, tem aquele amigo que é ótimo para eu viajar, mas é péssimo para eu falar da minha vida. Já tem aquele que é ótimo para eu falar da minha vida, mas com quem eu jamais viajaria. Já tem outro que é ótimo para a gente ir para a balada. Para ir para show é aquele lá, aquele, nossa, num show, ele é muito legal. Então, assim... E tem os amigos mais próximos também, né, Marcos? tem os Assim, mais aquelas- próximos, porque são círculos. São. Eu acho que parece um sistema solar, né? São os planetas mais distantes do Sol, mais próximos ao Sol, e você coloca os seus amigos ali. Eu aprendi isso vivendo, né? Com Vivendo. experiências, trocando com os amigos. E não se frustrando. Eu não preciso me frustrar. Então, assim, se uma pessoa me tem como amigo, eu sou um ótimo amigo para alguma coisa, mas eu sou o pior amigo para ir para um show de rock. Não vai acontecer. Eu ia te convidar, Marcos. Não vai acontecer. Não vai. Para qual show eu te convido, Eu então? agora sou o seguinte, quando as pessoas me convidam, tem que preencher 3 requisitos. Eu digo, olha, tem onde sentar, dá para conversar, dá para ouvir o outro falando, tem comida. Se tiver essas 3 coisas, eu vou. Sentado no porão. Me chame, não. E Para aí, ficar em pé, vou não. e a gente falando de relação, e assim, e acho que fica bem claro, né, a necessidade de se relacionar com outro ser humano é um ser social. Mas hoje a gente tem visto muitas relações, e não estou falando apenas de relações amorosas, né? Relações entre pessoas, relações no trabalho, relações entre amigos, que estão adoecendo as pessoas, né? E como é que a gente lida com isso? Se você não puder se afastar desta pessoa, que é o ideal, que você se afaste, lide com bom humor. Porque eu não tenho outra coisa para fazer senão lidar com bom humor da doença do outro, porque se é uma pessoa doente. Tem pessoas que são realmente tóxicas, é disso que eu estou falando. Tem pessoas que são tóxicas, que são muito invejosas, que são muito competitivas, que são, né, que, nossa, elas parecem que estão perdidas em outra frequência. Tá, eu tendo a me afastar dessas pessoas, porque elas são contagiosas, é como uma doença que contamina você, mas se eu não posso, eu tento levar com bom humor, porque eu sempre parto do princípio que o outro está, em alguma medida, adoecido. E isso me ajuda a lidar com aquela pessoa. Certa vez, uma filha me trouxe uma senhora que estava com alguma idade, uma boa idade já, e ela tinha resolvido se separar. E a filha trouxe a senhora para mim e disse, mas a senhora vai se separar por quê? Porque ele agora é um velho sem vergonha. Ele agora perdeu a vergonha, ele está fazendo coisas que ele nunca fez, ele não me respeita mais, e eu não vou viver isso. E eu chamei a filha depois e disse, o que está havendo? Não, é porque papai está desenvolvendo Alzheimer e nós não queremos que ela saiba. Eu digo, tenha paciência, não é possível. Chama a mulher de volta aqui. Eu digo, olha, deixa eu explicar à senhora o que é que está acontecendo. Seu marido está adoecendo e tal. Na medida em que ela passou a ver o homem como um doente, ela pôde amar novamente esse homem. E, pois é. Então, eu costumo muito olhar as pessoas, ou eu olho como uma pessoa doente, uma pessoa adoecida, ou realmente essa é a primeira palavra que vem à minha cabeça
quando eu encontro alguém que está me causando problema. Eu olho para aquela pessoa, a primeira palavra que vem na minha cabeça é a seguinte: é meu professor. Ótimo. Eu estou diante de um professor, porque eu tenho alguma coisa para aprender com esta pessoa. Porque, bom, ou eu vou pensar que a pessoa é um professor, ou eu vou pegar uma cadeira, né? Então, Maravilhoso. se, se ele tivesse pensado que estava na frente de um professor, ele não teria pego uma cadeira. E ele teria aprendido, por exemplo, que aquele homem estava querendo levá-lo a um descontrole. E levou, né, de fato. Então, se ele tivesse entendido que era um professor que estava ali, deixa eu ver o que é que esse professor quer me ensinar. Ou isso, ou você pega a cadeira. Então, eu sempre penso, eu estou diante de um professor, o que é que esse professor tem para me ensinar, né? Ô, Marcos. Mas você não perde a paciência nunca, mano. Hum? Você não perde a paciência nunca. Eu perco, mas o problema não é perder a paciência. O problema é o que é que eu faço com isso. Por exemplo, eu sinto o que todo mundo sente. Eu sinto, inclusive, vontade de matar pessoas. Isso não é um problema. O problema é matar. Mas vontade eu posso ter. Isso não é problema, não. E, aliás, aprendi a matar sem derramar uma gota de sangue. Dentro. Mata dentro de mim. Mata dentro. É. Então tá tudo certo, Tá não tudo tem certo. problema. Eu posso fazer até a fantasia. E deixa eu te O fazer problema uma não é pergunta. sentir, é o que é que você faz com o que sente. Exato. E eu tenho sempre a dúvida de até que ponto eu vou tentar ajudar essa pessoa e até que ponto eu estou deixando de cuidar de mim, me envolvendo demais num problema de uma pessoa. É fácil. Isso, Fácil. é fácil. Eu vou lhe ensinar uma coisa muito simples. Eu posso ajudar uma pessoa a ser uma pessoa pior. Eu não posso ajudar uma pessoa a ser uma pessoa melhor. Eu vou lhe explicar o que é que eu quero dizer. Por exemplo, eu poderia contratar pessoas para lhe pegar numa esquina, lhe espancar, lhe barbarizar. Isso tornaria você um ser humano pior. Você seria uma pessoa traumatizada, você talvez tornasse uma pessoa mais amarga, mais violenta, mais agressiva depois disso. Então, eu posso realmente lhe tornar um ser humano pior, se eu quiser. Mas para lhe tornar um ser humano melhor, eu preciso da sua ajuda. Então, se você não está afim, se você não está comprometido, Maravilhoso. lamento, eu não posso fazer nada. Então, sozinho, eu posso lhe ajudar a ser pior. Agora, para você ser melhor, eu preciso de você. Então, na hora que eu tento ajudar alguém e eu percebo que eu estou só nessa história, por aqui eu paro, porque eu não posso. Não dá. Para ser melhor, não. Posso ajudar a ser pior. E hoje, e a gente tem discutido muito, a tecnologia ela aproxima muitas pessoas, né? Então, assim, eu dou um exemplo. Eu tenho uma mãe e uma irmã que moram em Aracaju, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho uma irmã que mora em Fortaleza, tenho um irmão que mora em Manaus. Mas todo mundo sabe tudo de todos, porque a gente está ali no WhatsApp e tal. Mas é diferente a relação entre pessoas que estão frente a frente, que estão num jantar, estão conversando, estão se tocando, Sim. se abraçando, e das relações digitais. Que diferença e o que você tem visto de diferente, já que você tem tanto tempo cuidando de pessoas? Qual a diferença que você tem notado nesse tempo de relações? A primeira diferença é que virtualmente ajuda a matar uma certa saudade e tal, mas é preciso que entenda o seguinte: virtualmente eu não estou lhe vendo, eu estou vendo a sua imagem, não é você que eu estou vendo. Aqui eu estou olhando para o seu olho, na tela do computador eu estou olhando para uma câmera. Eu estou olhando para uma câmera e estou vendo a imagem do seu olho, não é diferente.
tem uma energia que é trocada aqui. E isso não precisa de nada místico para isso, não. Quando eu falo em energia, não precisa de nada místico para isso, não. Fica fácil de entender o seguinte: se você entrar numa sala, que você nada ouviu, nada sabe, mas você entrou numa sala que aquelas pessoas naquela sala acabaram de brigar, você sente isso, né? Tem alguma coisa errada naquela sala, tem É o alguma coisa, clima o pesado. clima pesado, né? Tem uma coisa. Tem. É disso que eu estou falando. Não tem nada mágico nem místico, não, mas você sente. Isso virtualmente não se coloca, né? Isso virtualmente você, quando está numa reunião por câmera, isso não se coloca. Você pode ter alguém que está muito enraivecido ali, isso não vai aparecer na câmera, né? Não, não vai mesmo. Aliás, do que você está vendo para baixo, nada você sabe, fora do que você está vendo. Tanto que teve um que um dia desse abriu a câmera no banheiro, não foi? Ele não sabia que... não teve isso, teve isso. Acho que foi alguma questão jurídica, inclusive, que o juiz apresentou. Senhor, por favor, feche sua câmera. Ninguém está querendo isso. Pois é, mas ele achou que só ia aparecer a cara dele. Apareceu que ele estava no banheiro. Então, é preciso entender que a virtualidade ela é boa numa certa medida, mas a gente está perdendo a medida. Estamos. E a gente está perdendo a medida e está achando, e tem gente começando a ter dificuldade com o presencial. Por quê? Porque o presencial exige uma coisa que o virtual não exige, que é competência social. Eu tenho que ter competências sociais para interagir com outros seres humanos. Então, eu acho que a gente ainda está numa transição, sabe? As pessoas não sabem muito bem lidar com o virtual. Tanto que as pessoas dizem e escrevem coisas no virtual que elas não falariam isso presencialmente. Não falariam mesmo. Tanto que eu tenho uma técnica para haters, para pessoas que escrevem coisas ruins a meu respeito. Eu leio em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, se torna infantil. Eu, inclusive, às vezes leio fazendo voz de criança. Aí eu vejo o quanto é ridículo. Você é um Ah, não. péssimo psicólogo. Não gostei disso que você falou. Não concordo com você. Não é E aí infantil passa, isso? né? Aí eu começo a rir. Porque é infantil. Porque não é nada consistente. Não é assim, olha, eu discordo de você, porque tal teórico disse tal coisa e não sei o quê. Ri muito. Porque teve uma pessoa que um dia botou a seguinte crítica, e eu li com voz de criança, eu leio em voz alta mesmo. Isso que você está dizendo está errado, porque eu vi um vídeo do professor Karnal e ele disse diferente. E eu com isso. E o que é que eu tenho a ver com isso? Nada. 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 Absolutamente nada. Tá, Karnal disse A, eu disse Eu B. falo E aí? Vamos para a literatura. E se a gente for para a literatura, nessa questão específica, que eu não lembro qual era, os dois estavam certos. Porque você sabe, como médico, que você tem gente na literatura médica dizendo A e tem gente dizendo B, Sim. e as duas coisas são Isso. perfeitamente Sim. possíveis. Sim. Não é que um está certo e o outro está errado. E esse é o perigo da virtualidade, é as coisas mastigadas demais. Então, Marcos disse isso. Sim, Marcos disse, e daí? De onde Marcos tirou? Qual é a lógica que tem atrás Qual o disso? contexto, Qual é né? o contexto? Tem que ter um suporte teórico Sim. atrás do que se fala. Mas não me tomem por... Né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não, não sou. Não, não sou. Ninguém é. Fora a E- manipulação, né, que a gente faz nas redes sociais. A gente não se mostra real, né? Sim, As pessoas uma imagem, se né? manipulam. E me fala o que você acha das pessoas discutirem sentimentos no WhatsApp. É o fim do mundo, né? Isso é o fim do mundo, definitivamente. Olha, o DR, WhatsApp... DR pelo WhatsApp. Não, o WhatsApp é para você marcar encontro, para você estabelecer uma data, para você dizer um recado, uma coisa. Receber lista do supermercado. É isso, mas não me discute relação em um WhatsApp, mesmo se for algo muito fundamental, mande um áudio, mas ainda assim,
Porque palavra escrita não tem entonação de voz, não tem cara. Não tem emoção, né? Não, Tem a sua... não, tem a emoção que eu ler. Ah, sim. Tem a sua emoção Tem a da minha sua emoção. interpretação. É. Então, eu já escrevi coisas para determinadas pessoas que foram muito mal entendidas e eu estava com a melhor das intenções. Então, você precisa da pessoa na sua frente, porque a pessoa pode escrever eu te amo com uma cara de ódio. Como ela também pode dizer eu odeio você com uma cara de desespero. Sim. Eu preciso da pessoa. Não me discuta a relação por WhatsApp, porque isso não vai funcionar. Quer dizer, vai funcionar negativamente. Pode funcionar negativamente, É. né? Eu acho que isso é a grande dica para o mundo de hoje, porque as pessoas evitam diálogo, as pessoas não conseguem olhar nos olhos e falar. Até no seu livro você fala muito isso. Conversem, vamos conversar, vamos dizer o que é bom para mim, o que é bom para o Marcos, o que é bom para nós dois, né? Que você já Agora, mencionou uma coisa, aqui. a tecnologia ajuda a você parar em uma boa medida, porque as relações, sobretudo quando você mora com alguém na mesma casa, você se torna, muitas vezes, chato, porque tem coisas que você está reclamando o tempo inteiro. Então, o que muitos casais têm feito hoje em dia, eu acho legal, eles criam entre eles o grupo de WhatsApp da queixa. É legal. Porque então, porque eles fazem a queixa e fotografam e mandam a foto, né? Olha, eu já te pedi para não deixar a toalha molhada em cima da cama. Tira a foto, você deixou de novo. Por favor, não deixa mais. Pronto, isso torna impessoal, Sim. né? Aí você se torna menos chato. Não, isso é uma, Pra isso isso é é uma legal. modernização da linguagem não violenta. Né? Porque você não está falando, olha, você sempre deixa E evita a a discussão. toalha em cima da cama. Não, olha, hoje está lá o Tá lá a dia e a foto, hora e a foto, você E não deixou... tem o tom de voz. Evita um bate-boca, né? Evita, não tem um tom de Evita, voz. sim. Né? Gostei da dica. Isso é legal. Esses grupos de WhatsApp de casal, para isso, são legais. Né? Então, assim, se você escreve, olha, hoje sua mãe ligou para cá e disse tal e tal coisa. Conversa com ela sobre isso. Aí você bota no grupo do WhatsApp. Está perfeito. Porque se você fosse falar, ia ser assim, olha, tua mãe ligou de novo, tá? Já é a 5ª vez que ela liga falando de como a gente está criando o filho da gente. Dá para tu dar um chega para lá, porque eu já estou enchendo o saco da tua mãe. Pronto, aí, esse tom de voz não vai aparecer. Não vai. Né? Aí, para isso é legal. Evitaremos conflitos, com certeza. E hoje a gente vive uma explosão, né? Vou falar muito de epidemia, já estão banalizando até a palavra epidemia, né? Mas uma explosão do chamado burnout, né? Das doenças mentais causadas pelas relações de trabalho. E como é que você enxerga isso? Como é que uma pessoa que está se sentindo mal com o trabalho, ou com pessoas, com chefes e tal, como é que ela consegue voltar ao centro? Então, o burnout é uma coisa interessante, porque o burnout, ele passou a fazer parte do CID como algo que pode afetar a sua saúde mental, mas ele passou a fazer parte do CID como, por exemplo, a pobreza. A pobreza pode. Então, o burnout ele entra nisso, porque a gente não consegue ter uma etiologia do burnout. Eu costumo dizer que o burnout ele estava cansado demais para virar uma depressão e preguiçoso demais para virar um transtorno de ansiedade. Então, ele não conseguiu nem virar um transtorno de ansiedade, nem uma depressão. Ele ficou no meio do caminho. Mas o burnout tem sido algo muito observado e que a gente precisa entender qual é a relação que a gente tem com o trabalho. E essa relação só vai ser modificada quando eu entender que eu não vou acompanhar a máquina. As pessoas estão adoecendo porque os chefes cobram, evidentemente, mas a gente se cobra o ritmo do computador. Eu não vou ter o ritmo do computador. Eu não vou ter. Não há o que fazer. Então, quem trabalha no judiciário sabe disso.
porque agora você tem um processo judicial eletrônico. Então, os advogados podem peticionar meia-noite, 1 hora da... Então, a pessoa esvazia a caixa dela, quando ela chega no dia, a caixa está cheia. Uhum. Eu tenho uma paciente que diz, gente, eu estou enxugando gelo. Uhum. Não há o que fazer aqui. Não, e tá. Entenda que você não vai seguir o ritmo do computador. E o seu chefe precisa entender isso também. E, às vezes, uma boa... Porque é uma cascata de cobrança, né? E aí o chefe cobra porque é cobrado, mas as pessoas precisam entender que um computador ele age sempre linearmente. Ele começa, ele termina, ele começa, ele termina. A gente não, porque a gente tem emoções, a gente tem variações de humor, e nisso não vai acontecer. Então a gente vai ter muito menos burnout quando a gente começar, independentemente da cobrança do chefe, a entender, isso não vai acontecer. Eu não consigo seguir o ritmo que um computador e que a internet impõe. O burnout hoje em dia, ele seria o que antigamente na medicina se chamou de neurastenia, né? Que neurastenia seria um cansaço do sistema nervoso, né? E os motivos da neurastenia, antigamente, quando ele foi colocado, um era que havia começado a existir o jornal impresso. E aí, por causa do jornal impresso, Diário, né? era o diário. Era muita informação e por isso estava dando neurastenia. Era o jornal impresso, Os trens que os faziam trens uma que faziam com movimentação. que as pessoas se movimentassem muito mais. E não vou lembrar agora, mas tinha uma também que era a fraqueza mental das mulheres. Elas estavam tendo muita informação e as mulheres, coitadas, não aguentavam. É A isso, pobre mulher. 1870. Foi 1800 e pouco, foi. Mas mudou muita coisa? Não. Eu posso trocar isso tudo pela internet, Sim. né? Então, essa coisa, já se falava em 1800 e pouco com a neurastenia, que hoje virou o burnout. Então, relaxe, vamos no fluxo. É encontrar limites e entender que cada um tem o seu limite, né? E até ver se você se encaixa naquilo que você faz ou se você não se encaixa mais. Mas é difícil. A gente ontem estava conversando também sobre esse momento e que é tão difícil da pessoa chegar e falar assim, isso aqui não dá mais para mim. Mas é difícil. É difícil, mas a gente tem que... Por exemplo, vamos pegar, enquanto youtuber, a gente é cobrado. Né? A gente é muito cobrado. O algoritmo do YouTube é um cachorro treinado. Se você acostumar ele que você posta 4 vídeos por semana, ele vai querer que você poste 4 vídeos por semana. E se você não postar os 4 vídeos por semana, ele começa a distribuir menos você, porque ele é treinado para isso. Tudo bem, eu entendo essa cobrança, mas eu simplesmente não me importo muito com ela. Eu vou ser punido, claro, o algoritmo vai deixar de me... Eu vou ser menos relevante para o algoritmo. Eu só não vou me desesperar por isso. Porque a quantidade de youtubers que eu estou vendo tendo problemas de depressão, de ansiedade, de coisas... Porque eles tentam... Entrar no modelo Eles também de tentam entrar nesse produtividade. modelo de produtividade que não vai ser possível. Não é possível. É. Então, A cada gente um... tem que estar atento mesmo, É. né? A gente tem que estar muito atento aos nossos limites, saber onde a gente tem que se respeitar, né? E aí vem o autoconhecimento. Cara, tá tudo ligado aqui no que a gente está falando, né? E Da onde, talvez- onde eu tô feliz, E talvez onde você... eu tô... e talvez você não funcione para certos trabalhos mesmo, tá? Uhum. É porque assim, é muito injusto, né? E eu tenho falado um pouco sobre isso. Por exemplo, eu me inscrevi no vestibular de medicina, eu tinha 16 anos de idade. É, Imagina isso. isso já é- Então você cobrar que uma criança de 16 anos decida o que você vai fazer pelo resto da vida é muito Quando injusto, nem né? a assinatura dela está definida. Sim, A sua assinatura aos 16 anos ainda vai mudar, era completamente diferente. né? Sim. Então, é querer que um adolescente de 16 anos diga, eu vou ser isto. É por isso que a gente tem um índice tão alto de pessoas que começam cursos na universidade ou abandonam e trocam por outro, ou fazem um segundo curso, quando ela já tem alguma maturidade para conseguir entender que isso aqui talvez seja melhor. E isso é um ótimo sinal. Isso é né? um ótimo sinal. E
hoje a gente consegue ter opções em todas as profissões que a gente vê. Hoje a gente tem muito mais opções, né, de tudo. Então, eu nunca imaginei, quando eu entrei na faculdade de medicina, que assim, olha, não, ou você gostava de operar e seria cirurgião, ou não, e seria um clínico. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode ser um dermatologista e cuidar de beleza. Hoje em dia, não... Trabalhar com imagem de... Exatamente. Né? Eu não gosto de trabalhar com gente, eu gosto de tecnologia. E aí você vai trabalhar com as imagens. Então, tem tantas opções. Isso. Né? E o mundo oferece hoje tantas opções. E mais, você que tem filhos, adolescentes ou crianças mesmo, para pensar uma coisa. Às vezes você está angustiado com o futuro de seu filho e a profissão que seu filho vai ter ainda nem existe. Ah, com certeza. Ainda vai ser criada. Porque isso que a gente está fazendo aqui não existia, não, tá? Não existia, exatamente. Eu sou pré-histórico. Eu sou de antes da internet. Eu sou do telefone fixo. Ninguém mais sabe o que é um telefone fixo. Da ficha, De do orelhão. disco. Orelhão. Ficha. Era. Nossa, De disco. internet de escada. Então, quando eu me formei, onde se pensaria que algum dia se faria atendimento remoto, que se teria telemedicina, que se teria nada disso? Aonde que a existia. gente imaginaria que a gente ia ter encontros virtuais? E aí vem os aplicativos e vem a dificuldade vocês estão falando aí de burnout, mas eu estou aqui pensando ainda nas relações e na tecnologia que a gente tem. Os aplicativos de relacionamento. Hoje está difícil pra caramba se relacionar, né? Você vê aí a quantidade de pessoas solteiras, eu tenho amigas solteiras um monte, e aí vem aquelas pessoas que falam oi, tudo bem, não, de repente não fala mais. E eu lembro que eu assisti algum vídeo seu que você falou assim, mas espera aí, gente, antigamente também era assim, você ia para uma festa, esbarrava com uma pessoa, eu achei isso tão interessante, conta para o pessoal. Porque eu acho que as pessoas precisam entender como é que elas veem aplicativo de relacionamento. Para mim, aplicativo de relacionamento era aquelas festas que a gente ia antigamente, que se chamava Assustado. Não sei nem como é que chama hoje em dia, que a gente ia para dentro. Porque tinha a luz negra, lembra que tinha a luz negra? Né? Era a única luz que tinha, era a luz negra. O jogo de luz não existia isso, não. Pois bem, a gente ia para a festa, você trocava olhares com muitas pessoas, né? Mas nem por isso você ia falar com aquela que você trocou o olhar. Isso deu match, mas a gente não se falou. Às vezes você olhava, ia lá falar com a pessoa, e depois de falar 2 minutos, você não gostava muito da conversa, dizia, eu vou ali no banheiro. O povo riu, todo mundo já fez isso. Né? Vou ali no banheiro, já volto, não voltava mais nunca. Olha, mas era muito divertido. Vou ali no banheiro, já volto, voltava mais nunca. Pronto, isso é começar a falar depois do match e não falar mais. Desapareceu, desistiu. Também tinha aqueles encontros na festa que você gostava, aí dizia, vamos ali para fora conversar, vamos sair para conversar, que está muito barulho. Aí, embaixo da luz do poste, você olhava direitinho que era esse negócio. Pronto, é isso. Saiu do aplicativo, foi tomar um café, vamos para o encontro real. Não gostei, desaparece. Está tudo bem. A gente não precisa se frustrar por isso. Até porque é preciso entender o seguinte, a regra não é o encontro, a regra é o desencontro. O encontro é a exceção. Agora, você já quer que o encontro seja a regra? Não é. Você vai ter que ter uns 200 desencontros para ter um encontro de verdade, uma coisa que case. Agora, as pessoas também precisam parar com o seguinte. Tem gente que diz assim, eu já dei esse exemplo em algum vídeo meu. Imagine que você quer um sapato. Aí você imagina o sapato que você quer. Eu quero um sapato assim, 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 assado. Aí depois você sai por todas as sapatarias da cidade e você volta para casa dizendo, não tem nenhum sapato que preste nessa cidade, não tem nada na sapataria. Gente, as sapatarias entulhadas de sapato. Mas você não vai achar, porque você quer aquele que você imaginou. E aquele que você imaginou só existe na sua imaginação.
Ah, esse daqui até parece com o que eu pensei. Não, mas não é exatamente isso que eu quero. Não era com essa fivela que eu queria. Ah, não era com não sei o quê. Vamos com calma, vamos tentar. Relacionamento é construção, não está pronto. Eu vou ter que construir. E é preciso entender que o outro muda. Na medida em que eu convivo com você e você comigo, a gente se muda. Vocês já devem ter visto casais que daqui a pouco um está falando igual ao outro. É. Já viu isso? Direto. Não é? Muito. Porque a gente vai se mudando com Sim. o outro. E daqui a pouco é uma linguagem que existe. É, até manias, né? Você pega manias, jeito de falar, tudo vai mudando, vai ficando muito parecido, né? Vai ficando Tem. muito parecido. Mas eu acho isso um pouco o que a Rafa estava falando, da questão das redes sociais e tal, né, dos aplicativos, que as pessoas se sentem muito incomodadas quando o outro desaparece. E aí a gente volta um pouquinho lá para o Pequeno Príncipe, né, para o Saint-Exupéry, porque existe a responsabilidade afetiva. Nesse caso, o que deveria existir, e para muita gente não existe, é educação. Você podia ser educado, está faltando educação, só isso. Você podia dizer, olha, deixa eu te falar, não rolou, tá? Então, a gente fica por aqui, a gente pode ser amigo ou nem isso, mas não rolou. Se poderia dizer isso, mas as pessoas estão tão desacostumadas com o presencial que no presencial exige isso, Uhum. exige essa dinâmica social. Como certa vez eu fui contratar um personal na academia e depois de uma semana eu disse, cara, não está rolando, não vai, acho que o estilo da gente é diferente, não vai acontecer aqui não. Eu lhe agradeço, vou procurar outra pessoa. Se fosse no virtual, as pessoas acham que simplesmente podem desaparecer, mas isso é falta de educação. Agora, já que vivemos num mundo que a gente não pode mudar, vamos entender o mundo. Né? Certa vez uma pessoa me disse, não entendi, fulano não me dá resposta. Eu disse, já respondeu, né? Você é que não quer ouvir a resposta, mas está respondido. Não responder é uma resposta. Não é adequada, mas é uma Sim. resposta. Não existe a não comunicação, né? Não O existe. silêncio é uma comunicação importante, né? É uma resposta mesmo. Então, o aplicativo é um meio que a gente tem para se relacionar, claro, com devidas seguranças, enfim. Porém, a gente também não é para ficar pé da vida com ninguém se não rolou um match, né? Então, a gente continua, segue a vida. Porque a gente tem uma coisa da gente quer que todo mundo goste da gente, né? Mas a gente precisa fazer a pergunta, a gente gosta de todo mundo? Não, né? Então, tenha paciência, o direito tem que ser dos dois lados. Nem eu gosto de todo mundo, nem todo mundo gosta de mim. Ô, Marcos, e quando que a gente sabe... a gente falou da questão do feliz, mas tem os relacionamentos que vai e volta, vai e volta. Você deve ter já respondido isso 500 vezes. Qual a dica que você dá pra gente aqui dos relacionamentos que vai e volta? Tem aqueles que duram, sei lá, anos e anos e fica naquela... É porque, às vezes, as pessoas não se dão conta que não é mais uma relação. Elas estabeleceram um jogo, onde vale tudo nesse jogo. Vale se tratar mal, vale mentir, vale trair, vale tudo. Só não vale sair do jogo. E aí, quando alguém tenta sair do jogo, depois de um certo tempo, aí o outro vem e cata de novo. Não, eu mudei, está tudo diferente, agora eu sou outra pessoa. Mas, na verdade, volte para o jogo. Você não pode sair do jogo. Isso é doentio. Você não deve entrar em jogos. Até porque uma coisa que as pessoas precisam aprender a ter é respeito por elas e pelo outro. Eu já disse isso em outros lugares também. Eu não tenho nenhum problema que uma pessoa diga que não me quer. Nenhum. Fique tranquilo. Agora, você só não me quererá uma vez. Não haverá duas vezes para você não me querer. Isso não existirá. Nossa, mas você não sofre? Sofro. E daí? Qual o problema de sofrer? Mas hoje é proibido sofrer. Hoje as pessoas desaprenderam a sofrer. E assim, eu falo muito de Winnicott, né? Eu gosto muito de Winnicott. Sim. E ele fala muito isso, né? Que
Quando ele fala da construção da maturidade, ele fala que a construção da maturidade ela é construída muito em cima de sofrimento, Sim. porque você precisa sofrer, e com o sofrimento você aprende, e você vai criando a tua casca, e a casca a maturidade, né? É. Mas hoje parece que é proibido sofrer. Ninguém quer mais, eu quero uma solução, eu Rápida, quero rápido, rápida. eu quero um comprimido, eu quero qualquer coisa, eu não posso sofrer. Posso, e eu posso suportar sofrer, e está tudo bem. Não estou dizendo que é confortável, não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é necessário e que é possível. Ah, eu não vou viver sem fulano. Olhe, você não vive sem respirar 4 minutos. Sem fulano vive. Eu costumo sempre, quando alguém me diz, eu não sei viver sem fulano, eu sempre costumo perguntar, quantos anos você tem? Aí normalmente tenho 30. Você conheceu fulano, você tinha quantos anos? 28. Bem, você viveu 28 anos sem fulano. Por que você... E viveu 2 com fulano. Como você não vive sem fulano? Você vive sem fulano. Agora, você não quer viver sem fulano. Sim, É outra história. sim. Mas vive. E a gente não pode, a gente não tem tudo na vida que a gente quer, né? Bom, eu aprendi com minha mãe logo cedo que vontade é bom porque dá e passa. Ela dizia, mas eu quero. Ela dizia, pode querer, não tem problema. Vontade dá e passa. Pode querer. Ô, Marcos, eu acho que a gente já deve estar chegando quase no horário das perguntas, né? Vamos lá. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes das perguntas. Tem alguma pergunta que você gostaria que fizessem para você que você nunca respondeu? Não, porque já perguntaram tanto absurdo que eu estou pensando aqui. Agora, tem uma pergunta que eu gostaria que não me fizessem mais. Isso tem. Qual é? O que é que eu faço? Eu não sei o que você vai fazer. Porque, por exemplo, é muito comum, fulano e me traiu e se arrependeu e voltou, não sei o quê. Devo perdoar? Não sei. Porque essa resposta não existe. Essa resposta precisa ser construída por você. As respostas não podem ser construídas por um psicólogo. Ela precisa ser construída por você. Se você vai perdoar, não vai. Se você vai perdoar e vai voltar. Se você vai perdoar e não vai voltar. Se você nunca vai perdoar. Isso tem a ver com a sua história de vida, com a sua subjetividade, com o que é que isso significou para você. Que peso teve isso na sua vida. Então, qualquer alternativa é perfeitamente viável. Mas precisa nascer de você. E quando pergunta o que eu faço para você responder, tá te botando responsabilidade pelas escolhas dele, né? Não tá nessa reflexão dela, da pessoa. E, sobretudo, é o olhar para fora. É O isso. que é certo? Seria certo eu perdoar ou não perdoar? Qualquer uma das duas possibilidades são válidas. Perfeito. Mas qual é a que é válida para você? E o meu trabalho enquanto psicólogo é dizer isso. Vamos encontrar qual é a tua resposta, não qual é a minha resposta, nem qual é a resposta do Datena, mas qual é a sua resposta. Maravilhoso. Temos pergunta, então? Essas perguntas, Marcos, são do público que está aqui. Legal. E aí, chegou tudo no WhatsApp aqui do Marcos. Vamos lá. Vamos lá. Passando aqui. Falta do óculos é fogo. Não. Momentos de tensão. Escreveram aqui, calma aí. Então, se eu calmo Calma aqui, tudo aí. bem. Então, daqui a Eu pouco sou uma as pessoa calma. Eu sou uma pessoa calma. Daqui a pouco está chegando. Mas eu tenho uma questão, né? Acho que agora que eu estou começando pergunta. uma Faça sua pergunta. consulta. Não, né? Agora que eu estou começando a lidar com pessoas muito famosas, muito conhecidas. Né? Eu não sei quem é. É você. Não, você, com certeza. Definitivamente não. Porque é óbvio que muitas pessoas, exatamente isso, a pergunta que você não gosta de responder é o que eu faço. Porque as pessoas acabam, e existe uma necessidade, existe é uma necessidade mesmo, né, das pessoas de encontrarem um guru. Você não tem medo de ser guru, que as pessoas te acham um guru? Ah, sim, elas, em muitos momentos, elas tentam me colocar nessa posição e eu saio dessa posição.
Eu não sou guru, eu não sou régua para absolutamente nada. Eu não sei. Entre o que eu digo e o que você sente, acredite no que você sente. Eu costumo dizer isso aos meus pacientes. Entre o que você está. Às vezes eu faço alguma intervenção, o paciente diz: isso não fez sentido para mim. Eu digo: então jogue fora. Jogue fora. Entre eu e você, fique com você. E eu tento sempre desmistificar, porque, de fato, sem brincadeira mesmo, eu não me sinto nem o burrinho lá que eu disse, eu me sinto a ferradura do burrinho, é menos. Cada vez vai baixando mais. E eu acho muito interessante quando as pessoas me encontram muito em São Paulo no metrô, que eu adoro andar de metrô, acho super rápido, super... Nossa, o senhor aqui no metrô. Eu disse: paguei meu bilhete. Tá? É só para constar. Não, mas eu nunca achei que ele ia encontrar no metrô. Eu disse: gente, mas eu sou igual a você. Deixa eu lhe contar uma coisa, se eu costumo dizer às pessoas. Deixa eu lhe contar uma coisa. Você sabe, a rainha da Inglaterra morreu. Então, fique tranquilo, não há diferença. Todos somos absolutamente iguais. Isso eu acho muito esquisito quando alguém se acha diferente. Isso não faz muito sentido na minha cabeça. Eu encontro pessoas que podem ser mais ou menos conhecidas, mas eu, honestamente, eu não consigo ver diferença nas pessoas. Mas Isso não muitas consigo. pessoas têm construído essa imagem e muito mais pessoas têm comprado isso, né? Essa noção de que aquela pessoa ali é a mais saudável, a mais inteligente, a mais As bem-sucedida. As pessoas querem muito dinheiro. E se fosse para eu ficar rico, era muito fácil. Aí era só vender respostas. Se eu vendesse a R$ 1 cada resposta, cada pergunta que me fazem, eu era um homem muito rico. Mas dinheiro realmente não me importa. Nunca me importou. Me importa ter uma vida digna. Sim. E para mim ter uma vida digna é o seguinte: é você poder ter onde morar, ter o que comer, poder ir ao médico quando precisar e poder tirar férias uma vez no ano e viajar quando tira férias. Mas essas 4 coisas eu acho que todo mundo deveria ter. Uhum. Agora, eu não preciso, nem tenho dinheiro para, e se tivesse não compraria. Eu não preciso de um apartamento de 350 metros. Eu nem sei o que eu ia fazer num apartamento de 350 metros. Eu não preciso disso. Agora, as pessoas precisam porque é uma coisa de eu tenho que ter. Status, né? Eu, inclusive, me sentiria constrangido se eu tivesse um apartamento de 350 metros. Eu me sinto muito constrangido quando eu vejo pessoas na rua, porque eu não consigo compreender por que ela e não eu. Porque ela não é diferente de mim. Eu tive o maior problema lá em São Paulo, mudei de academia por isso, porque eu fui à direção da academia e disse: olhe, por que os terceirizados não malham nesta academia? Por que eles não podem malhar? Porque aquilo me perturbava. Por que a moça que limpa o peso que eu uso não pode usar aquele peso? E eu não estou falando usar 7 horas da manhã ou 7 horas da noite, não, que são horários de pico. Mas meio-dia a academia está às moscas. E mais, se dessem esse direito a essas pessoas, eu aposto que 2/3 não usariam o direito, porque se sentiriam constrangidas, mas se sentiriam fazendo parte, se sentiriam integradas. Por que não? Por que o rapaz que olha a academia tomando conta não pode malhar na academia que ele toma conta? E sabe o que eu descobri? Que isso é muito incômodo para muitas pessoas que malham na academia. Sim. E isso não faz sentido para mim. Desculpe, não faz nenhum sentido. Sim, para mim também não. Né? Então, como a academia não quis atender meu pedido, eu mudei de academia. Mudou. Porque E está feliz na nova academia? estou feliz na nova academia, acho uma academia mais integrativa e acho que as pessoas são... E tem... O público é menos imbecil. O público que sim, frequenta é menos as imbecil. pessoas ali, os valores dessas pessoas, não né? dá, Essas aí concepções. não dá. Já temos nossas perguntas? Nós temos algumas perguntas aqui e eu vou... Tô doida para ouvir um para, bebê!
Maria Rita. E aqui o bom de estar ao vivo é porque não é só no virtual, né? A pessoa está ali, em algum lugar. Né? É positivo ou não as relações bem íntimas na forma virtual? As relações o quê? Bem íntimas. Eu acho que não é uma questão de ser bom ou ruim. Não serve para todo mundo. Serve para algumas pessoas. Algumas pessoas gostam de fazer sexo virtual. Eu dormiria. Eu dormiria. Lamento. Mas eu não sou régua para nada. Então, para algumas pessoas é muito excitante, é muito bom e até aumenta a intimidade. Mas, gente, de verdade, eu dormiria. Eu nunca, desde a adolescência, eu nunca tive nem paciência para filme pornô, porque aquilo começava a ficar monótono. Se eu tivesse lá, era legal, mas só para ficar vendo, eu não quero não. Tem uma pergunta aqui, você deve entender melhor do que eu, tá? Você está me botando numa conta alta, vamos ver, pode ser. Que é da Natália. A Natália botou aqui. Como faço para apresentar ao marido a proposta da agenda do sexo? Você já falou sobre isso? Falei. Comentei, mas não tive reação. Estou com medo de assustar. Mas, gente, vai assustar porque o que eu disse é o seguinte. Explica a agenda do Eu sexo. vou explicar a eu agenda não do sei. sexo. Que, na verdade, a agenda do sexo, eu, como nordestino que sou, apelidei de Dia do Chamego. Olha, veja bem. Ai, que bonitinho. As pessoas acham que sexo tem que ser uma coisa, tem que brotar espontaneamente. Tá bom, nas férias até pode ser. Mas vamos pensar, no nosso dia a dia, o que é espontâneo? Tudo está na agenda, até a hora que eu como. Tem a hora do café da manhã, tem a hora do almoço, tem a hora do jantar, tem a hora do trabalho, tem a hora de levar os filhos na escola, tem a hora de... Tudo está na agenda. Por que é que você não pode colocar sexo na agenda? Tem que ter o dia do sexo. E ainda que não aconteça o sexo, é o dia da nossa intimidade. A gente vai ficar junto. Do casal. Do casal. E tem que ter certas regras. Por exemplo, neste dia a gente não pode falar sobre nada do trabalho. Aí tem gente que vai dizer, e a gente vai falar sobre o quê? Né? Não, nem pode falar de trabalho, nem pode falar de filho. Por que eu disse que é importante ter a agenda do sexo? Que eu chamo de dia do chamego. Porque se você gosta muito de sexo, não case. Porque sexo e casamento não andam juntos, definitivamente. E as pessoas sabem que isso é verdade. Quer sexo? Não case. Sexo, não tenho tempo, não dá, estou cansado, não foi. Ainda não... Bota na agenda. Agende. E como é que você fala com seu marido? Com honestidade. Você diz assim, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe do tempo que a gente namorava? Eu achava tão bom quando a gente fazia sexo. Mas eu já não lembro mais como é. Eu acho que a gente já está na agenda. Vamos botar na agenda enquanto ainda dá, porque chega uma hora que a mulher ainda consegue enrolar, mas o homem não consegue, não. Não, de repente ela vai assistir o podcast com ele, né? Fica a dica, hashtag. Fica a dica, assiste o podcast. Natália, fica a dica. Nossa amiga Aline Madeira, psicóloga, tá? Que ela diz, também sou operária e ela é o filhote do burrinho. Como você resumiria os meios de fortalecer as relações sociais saudáveis? E como nós psicólogos podemos... eu sou médico, mas ler as letras às vezes... Não, vamos ficar então no resumir os meios de fortalecer as relações saudáveis. Eu dizia isso a você ontem. Uma forma de você ter relações muito mais saudáveis com o outro, e aí é um exercício mesmo consciente. Antes de falar com o outro, antes de dizer o que você vai dizer ao outro, pergunte-se. Se alguém fosse dizer isso que eu vou dizer agora, como é que eu gostaria de ouvir?
Porque a gente está falando de qualquer jeito com as pessoas. E isso enfraquece muito as relações sociais. E pode ser o que for. Pergunte-se, como é que eu gostaria de ouvir isto que eu vou dizer? Porque as pessoas se pegam, às vezes, muito numa coisa. Mas eu tenho razão. E daí, criatura, que você tem razão? Às vezes, até por generosidade, a gente deixa a razão com o outro. Eu preciso ser feliz, eu prefiro ser feliz do Feliz que Do que ter ter razão. É. Porque, às vezes, o outro precisa tanto da razão que eu digo, homem, fique com a razão para você. Ok. Aqui é a última pergunta. Como construir autoconhecimento depois de muitos atropelos e erros na vida? E autoacolhimento, verdade. Eu vou pegar isso aí. Depois de muitos atropelos e erros na vida e após uma certa idade adulta. E após o quê? Uma certa idade. Uma certa idade. Adoro isso. Eu gosto da história de uma certa idade porque faz tempo que eu aprendi que o meu tempo é hoje. No meu tempo é hoje. Agora, você que escreveu isso, pare para pensar duas coisas. Em primeiro lugar, você só pode ser quem você é se você viveu o que você viveu. E sempre que você olhar para o seu passado, olhe com os olhos do passado. Porque não é justo olhar com os olhos do presente. É óbvio que se eu olho para o meu passado com os olhos de hoje, eu faria tudo diferente. Mas aquela pessoa do passado não existe mais. É outra pessoa que está falando isso hoje. Eu tive uma paciente que ela é uma mulher que se tornou bem-sucedida, que tem um bom emprego, que tem um bom posto. Mas ela foi uma mulher muito pobre, uma mulher que teve que vencer muitos obstáculos na vida. Ela chegou a passar fome, mas ela queria mudar de vida. Ela queria e ela estudou para isso. E para estudar, ela precisou pagar a universidade dela. E para pagar a universidade dela, num determinado momento da vida, ela se prostituiu. E certa vez ela dizia, muito revoltada com ela mesma, na terapia, ela dizia: como eu pude descer tão baixo, como eu pude fazer isso, que espécie de pessoa sou eu que fiz isso na minha vida? Quando eu olho o que eu fiz com a minha vida, eu escutei calado. Quando ela terminou de falar, eu disse: fulana, dizer isso hoje com a conta bancária que você tem é fácil. Mas você não estaria olhando com o olho errado. Você está olhando com o olho de uma mulher estabelecida, que tem uma boa conta bancária, que mora bem, que tem uma posição social. Não foi você que fez isso. Foi uma menina que passava fome lá atrás e que queria pagar a universidade. Se você quer julgar esse tempo, a gente julga, não tem problema. Mas vamos julgar com o olho da menina, que não encontrou outra alternativa, porque você está julgando com o olho de uma mulher que vive muito confortavelmente e você não está fazendo nada diferente do que a sociedade faz. A sociedade julga o outro como se soubesse o que o outro vive. Então, quer fazer as pazes com você? Quer se julgar? Tá certo. Mas se julga com o olho do passado, será que você teria feito diferente? Será que você sabia fazer diferente? Será que você podia fazer diferente? Não dá. É o que podia ter sido. Oh, Que coisa. acabaram aí, né? Que coisa. Eu hein? vou fazer uma pergunta e aí você finge o para beber, entendeu? Então, Marcos, estou aqui falando. Isabela está perguntando, está solteira, quer se relacionar, porém ela não sabe por onde começar. O que ela faz? Tá, então eu vou começar dizendo a Isabela o seguinte: para, bebê! Para! E começa quebrando a fantasia de que vai encontrar um grande amor. Eu acho a coisa mais esquisita do mundo quando as pessoas dizem assim: encontrei o amor da minha vida. Gente, o amor da minha vida é quando eu olho para trás e vejo que passei a vida com uma pessoa. É isso. Fora isso,
é construção. Eu preciso construir os amores. Talvez por isso ela não encontre, porque ela está procurando, ao invés de construir. Eu trocaria, eu quero encontrar um amor por eu quero construir um amor. Quando eu quero construir um amor, eu me torno mais permeável. E aí eu até sou capaz de dar um voto de confiança. Talvez naquele dia a pessoa não tivesse no melhor humor, vamos tentar outro dia. Vai que. Olhe, eu sou casado há 16 anos. Meu casamento não era nem para existir. Não era mesmo. O primeiro encontro, não estou nem falando quando a gente se conheceu, mas o primeiro encontro de sair junto foi a coisa mais desastrosa que podia acontecer. Tudo foi ruim. Tudo foi ruim. O restaurante foi péssimo. A peça de teatro, um lixo. O sexo, um horror. Aí começou ruim mesmo, né? Começou ruim mesmo. E sabe por que não ficou ali? Porque ali era para ninguém mais falar. Ir embora e nos falar mais, faz de conta que... Amanhã eu te ligo. Amanhã eu te ligo. Amanhã eu te ligo. A gente se fala, A gente vai se falando. Porque eu, de repente, parei tudo e disse, olha, está tudo errado aqui. Eu não sei para você, mas está tudo errado. Eu acho que a gente não devia ter transado, foi muito ruim. A peça que você escolheu, eu odiei. O jantar estava péssimo também. Dá para a gente fazer de conta que hoje não existiu e tentar de novo, porque foi tudo muito ruim. E foi assim que a coisa se construiu. Que barato. Porque eu não fiquei calado, porque estava ruim para todo E mundo. o que te ali. fez, se foi tudo ruim, o que te fez tentar de novo? Porque eu estava com uma pessoa que havia me dado uma coisa que nenhuma outra pessoa na vida havia me dado em nenhum momento, mesmo com tudo sendo ruim. Eu estava com uma pessoa que havia se tornado dali até hoje o meu sorriso. Ai, que lindo! Que lindo. Você é encantador. Você é encantador. Depois dessa, falar Ai, mais o gente, quê, né? Nossa, você é encantador. Eu quero agradecer muito pela sua presença, pela sua entrega, pela pessoa que você é, por essa verdade aí, o que a gente vê na internet é o Marcos Lacerda, pelo nosso jantar de ontem. Inclusive, aprendi ontem que você não vende os autógrafos, né? Eu vendo autógrafo, cada autógrafo custa um abraço. Um abraço. Então, eu vou encerrar esse podcast hoje dando um abraço. Me aguarde. Mas antes disso, queria saber se você quer fazer alguma consideração para o pessoal que está aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, uma consideração final, apesar de que essa foi a maior possível. Depois, passar a palavra para o nosso querido Marcos. Bom, eu queria agradecer a vocês o convite, a oportunidade, está sendo uma delícia. E para vocês que estão aqui, eu queria só lembrar uma coisa que está tão difícil hoje em dia e que é um exercício. Tenham paciência com vocês mesmos. A gente é tão impaciente com a gente fala tão mal da gente, na cabeça da gente. E a gente devia se treinar para que isso não aconteça. Isso é realmente muito importante. Então, parem de falar mal de vocês até em pensamento. Porque a gente fica, nossa, como eu sou burro, nossa, como eu sou lerdo, nossa, como... Isso é muito ruim, isso é muito deletério. A gente precisa ter um pouco mais de paciência com nós mesmos. Maravilhoso. Marcos, obrigada, meu querido. Bom, Mais eu é que uma. tenho que agradecer. Agradeço muito, Marcos. E assim, você realmente muda a vida das pessoas. Obrigado. E o seu propósito, acho que está sendo muito bem realizado. Então, só tenho a dar os parabéns a você e dizer que as portas do Sesc Rio de Janeiro estão sempre abertas a você. Obrigado. E você passa a se tornar um amigo muito querido de todos nós. Muito obrigado. Pelo carinho. Gente, então, para quem está assistindo a gente em casa, eu quero agradecer muito a acolhida de vocês aí. O Marcos
tá aí na rede social dele, Nós da Questão. Então, mandem perguntas que ele vai responder. A gente continua aqui no Sesc Rio. Segue a gente lá, dá um curtir, né, Marcos? Comenta, traz sugestões também que a gente dá uma olhada, a gente acolhe. Então, a gente encerra esse episódio. Vou aí te dar um abraço bem apertado, mas eu deixo meu beijo e um sorriso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Dá um abraço. Qual foi o projeto que vocês foram?